Episódio de hoje: Filipos, onde Paulo cantou na prisão. Filipos, uma cidade orgulhosa, estratégica, carregada de história. Localizada na Macedônia, foi uma colônia romana que levava consigo todo o peso da cultura e dos privilégios de Roma. Suas ruas eram cheias de soldados aposentados, comerciantes, templos e símbolos do poder imperial. Ali, os cidadãos tinham orgulho de se chamarem romanos, e tudo girava em torno do culto ao imperador e das tradições pagãs. Mas foi nesse lugar, marcado pelo orgulho humano e pelo domínio romano, que a mensagem de Cristo encontrou espaço para brilhar. Filipos foi a primeira cidade da Europa a receber o Evangelho, quando Paulo, em obediência à visão de Deus, atravessou o mar da Ásia para a Macedônia. E o que aconteceu ali mudou não apenas aquela cidade, mas também a história da igreja, o chamado para a Macedônia. Tudo começou quando Paulo estava em Troade. Durante a noite, ele teve uma visão. Um homem macedônio lhe aparecia e suplicava: "Passe a Macedônia e ajude-nos." Paulo entendeu que era o Espírito Santo dirigindo sua missão e, sem perder tempo, embarcou rumo à Europa. Assim, o Evangelho cruzava o continente pela primeira vez. Ao chegar em Filipos, Paulo e seus companheiros, Silas, Timóteo e Lucas, começaram a procurar um lugar para anunciar a palavra. A primeira conversão registrada foi de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, temente a Deus. Ela ouviu atentamente a mensagem e abriu seu coração, tornando-se a primeira convertida da Europa. Sua casa passou a ser um ponto de apoio para os missionários, um lar de hospitalidade e fé, a escrava possessa. Mas logo, a oposição começou. Enquanto Paulo pregava, uma jovem escrava possuída por um espírito de adivinhação começou a segui-los. Ela gritava dia após dia: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação." Embora o que ela dissesse fosse verdade, Paulo sabia que aquilo vinha de um espírito maligno. Depois de muitos dias, ele se voltou para a jovem e disse: "Em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, sai dela." Na mesma hora, o espírito saiu e a moça foi liberta. A cidade, porém, não comemorou esse milagre. Os donos da jovem, que lucravam com suas adivinhações, perderam sua fonte de renda. Cheios de raiva, arrastaram Paulo e Silas até as autoridades, acusando-os de perturbar a cidade e ensinar costumes contrários às leis romanas. A prisão e a dor sem julgamento justo, Paulo e Silas foram açoitados com varas. Imagine, suas costas sangrando, suas roupas rasgadas, a dor insuportável. Depois foram lançados na prisão e o carcereiro recebeu ordens severas de vigiá-los. Ele os colocou no lugar mais seguro, o cárcere interior, e ainda prendeu seus pés no tronco. Era noite, um lugar frio, úmido, escuro. Eles estavam feridos, injustiçados, humilhados. Qualquer um naquela situação estaria chorando ou desesperado. Mas Paulo e Silas escolheram outra atitude: o louvor em meio à escuridão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar e a cantar hinos a Deus. Suas vozes ecoavam no escuro da prisão. Os outros presos ouviam com atenção. Não eram lamentos, mas cânticos de esperança. Não eram murmurações, mas orações cheias de fé. E foi nesse momento que o milagre aconteceu. De repente, um grande terremoto sacudiu os alicerces da prisão. As portas se abriram, as correntes se soltaram e todos os presos ficaram livres. O carcereiro acordou assustado e, ao ver as portas abertas, pensou que os presos haviam fugido. Ele tirou sua espada para se matar, porque sabia que seria condenado. Mas Paulo gritou: "Não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui." A conversão do carcereiro tremendo, o carcereiro correu até Paulo e Silas, caiu de joelhos diante deles e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" A resposta foi clara e simples: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa." Naquela mesma noite,
O carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa, lavou suas feridas e, junto com toda a sua família, creu no Evangelho e foi batizado. A alegria encheu aquele lar, que horas antes estava envolto em medo e trevas. A libertação oficial. No dia seguinte, as autoridades mandaram soltar Paulo e Silas. Mas Paulo, consciente de seus direitos como cidadão romano, não aceitou sair em silêncio. Ele exigiu que os magistrados viessem pessoalmente e reconhecessem o erro cometido. Isso fez com que os governantes de Filipos reconhecessem publicamente a injustiça. E assim, Paulo e Silas deixaram a prisão, mas não sem antes passar novamente na casa de Lídia para encorajar os irmãos. A igreja em Filipos havia nascido, formada por uma comerciante chamada Lídia, por uma ex-escrava liberta e por um carcereiro romano com sua família. Um retrato da graça de Deus, alcançando diferentes pessoas em diferentes contextos. Lições de Filipos. A história de Filipos nos ensina que a fé verdadeira não depende das circunstâncias. Paulo e Silas provaram que mesmo em meio à dor, podemos escolher adorar. E quando louvamos no meio da escuridão, algo acontece não apenas ao nosso redor, mas dentro de nós. Deus se manifesta de maneira poderosa. Também aprendemos que a prisão pode se tornar palco para o milagre. O que parecia ser derrota tornou-se o cenário da vitória de Deus. Aquele terremoto não apenas abriu portas físicas, mas abriu também o coração de um homem e de sua família para a salvação. E vemos como o Evangelho é para todos. Em Filipos, Deus alcançou uma empresária, uma escrava e um carcereiro romano. 3 mundos completamente diferentes, unidos pela mesma graça. E assim seguimos em nossa jornada pelas cidades da Bíblia. Filipos nos mostrou que a fé verdadeira canta mesmo no meio da prisão, que Deus transforma a dor em testemunho e que o Evangelho alcança todas as pessoas. Mas a próxima cidade vai nos revelar outro desafio: viver a fé em meio à corrupção moral e espiritual. Não perca o próximo episódio, quando vamos falar de Corinto, uma igreja no meio da corrupção. Até lá!